Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal. Vou projetar aqui, fazer a devida apresentação, né? Colocar em tela cheia. Então, olha só, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o paradoxo de queda livre, né? Caindo mais rápido do que G. Então, nós podemos nos perguntar, né, por exemplo, será que há experimentos, né, no contexto da cinemática em que esses experimentos eles evidenciam acelerações maiores do que G, né? Então, a resposta é sim, né? Um deles é o paradoxo que eu vou falar hoje, o paradoxo de queda livre. Esse paradoxo ele é muito interessante porque ele abrange, né, muitos conceitos, né, da cinemática da rotação na física, né? E ele também está relacionado e você consegue ter noções de explicações sobre o fenômeno, por exemplo, de chaminés caindo, né? Quando uma chaminé, quando você vai derrubar uma chaminé, uma torre muito alta, o que acontece, né? Você consegue, né? Você pode prever, né? Possíveis localizações de ruptura na estrutura. Então, por exemplo, a um terço da estrutura, é mais provável que a um terço da altura dessa estrutura, né, é mais provável que ela sofra uma ruptura. E por que essa quantidade de um terço está relacionado, né? Como é que você identifica esse ponto de ruptura no caso de uma chaminé, né? Então essa e dentre outras questões você pode responder, ter uma noção através do paradoxo de queda livre. E, sem dúvida nenhuma, ele é um paradoxo bastante interessante porque ele causa, digamos assim, é fascinante, é incrível você ver ele acontecer, como é que isso funciona, você fica com uma certa curiosidade e essa é a proposta dessa aula, ok? Então, se você quer saber essa e outras questões, fica comigo até o final para, durante a apresentação, eu conseguir esclarecer mais dúvidas sobre o assunto, tá? Eu me chamo professor João Paulo, sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Belém. Essa aula é a aula de número 9, direcionada ao público, né, de Física 1, tanto algumas etapas, algumas passagens para o ensino integrado, Física 1, e para o ensino superior, na sua grande maioria, toda a aula, ok? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar aqui no sumário sobre o paradoxo de queda livre, o MCU e o MCV na física. Né? O MCU é o movimento circular uniforme, o MCV é o movimento circular variado, a conexão entre as grandezas lineares e angulares, como é que elas se relacionam, né? Posição, velocidade, aceleração, o tempo de queda da prancha e as conclusões finais. Bem, o que é o paradoxo, né? Então, vou ler aqui para vocês, dar uma visão geral sobre esse paradoxo de queda livre, tá? Então, a visão geral da descrição física é a seguinte: permita que uma prancha em azul, né? Então, do lado aqui tem uma figura, né? Essa figura eu fiz no Maple. Permita que uma prancha azul gire sob a força da gravidade. Então, tu tem um ponto O fixo e o restante dela você vai fazer soltar e deixar cair, tá? E a extremidade livre irá acelerar a uma taxa maior do que g. A relação entre a aceleração angular e a aceleração linear parece gerar um paradoxo de queda livre, fazendo com que a prancha caia mais rápido do que o outro corpo, né, que é a bola vermelha em queda livre. Então, esse experimento aqui, basicamente, pessoal, você tem um ângulo θ de inclinação entre a prancha e a horizontal, um ângulo θ. Aqui o ponto de apoio, o pivô, é o ponto o ponto fixo, e essa extremidade livre vai cair. Você coloca uma bolinha no ponto P, né, e todos os pontos sobre a prancha, né, sobre a régua, vão descrever arcos de círculo, certo? Vai ser movimento circular. Se vai ser uniforme ou variado, eu vou explicar ainda. E essa bola ela vai cair em linha reta, em queda livre. E, bem, e o que é interessante é que essa bola vai cair exatamente no ponto A, que era, ele estava antes aqui no ponto X e veio para o ponto A, e você vai cair, essa bola vai cair exatamente nesse ponto. Então, se você colocar um copo aqui, alguma vasilha pequena, essa bolinha cai dentro da vasilha, o que é surpreendente, tá? Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar um GIF, né? Um GIF, uma animação, é exatamente essa animação que eu fiz no Maple aqui, já está na rede,
divulguei ela aí, então vou abrir aqui, ó. Tá? Então, você pode ver aí, olha, a animação que eu fiz, né? Você percebe que quando você solta a prancha em azul, ela cai e ela cai. Esse ponto X aqui, ele cai a uma velocidade, uma aceleração maior do que a aceleração gravitacional, que é a aceleração da bola, em vermelho, em queda livre. E aí o que significa a bola vai cair exatamente no ponto A, né? Então essa ilustração aqui do paradoxo foi feita por mim no Maple para evidenciar o efeito. E aí você pode estar se perguntando, bem, tem outra simulação além dessa feita no computador real? Tem. Tem duas simulações aí, né? Você pode ter aqui, olha, voltando para a apresentação. Então tem uma mídia aqui de Harvard, né? Aqui uma simulação de Harvard. Esse experimento, observe aí, vou ampliar. Observe a bola caindo dentro do copo. Tá? Então, aí você acabou de ver uma mídia de demonstração do ensino da Universidade de Harvard. Ok? E tem uma simulação, né, que eu mesmo fiz inclusive hoje, né, desse mesmo paradoxo, eu fiz com uma régua e uma moeda. Tá? Tá aí a animação. Então, ele é um fenômeno físico que acontece, né, na nossa realidade, e eu vou tentar explicar aqui, tá certo? Bem, então para isso eu vou falar um pouco do MCU e MCV na física. O MCU, pessoal, as principais equações do MCU, que é o movimento circular uniforme, são as seguintes, né? Você define a velocidade angular como variação do ângulo no tempo. Daqui você tira a equação escalar, né, que é o ângulo variando no tempo, o ângulo final, o ângulo inicial, velocidade angular, variação do tempo final menos tempo inicial. A velocidade tangencial é dada por. Então, nessa figura aqui, pessoal, o que você vai ter? Você pode pegar um ponto aqui e esse ponto vai descrever um círculo. Por isso que o movimento circular vai descrever um círculo, que é a linha preta, e esse ponto ele vai variando o seu ângulo no tempo, que é dada por a equação 1, ok? E aí, nesse contexto, você tem em vermelho o chamado vetor velocidade tangencial, que é esse Vzinho aqui, olha. Então, a velocidade tangencial ela é dada pelo produto vetorial entre a velocidade angular e o vetor R, né? O vetor R é o vetor que sai do centro do círculo até a borda. Então, esse vetor R, se você fizer o produto vetorial entre o ômega é um vetor que está saindo do plano do computador, na sua direção, né, que está assistindo aí. Então, esse vetor que está saindo, quando você faz o produto vetorial com o vetor R, posição, você pode mostrar que o módulo desse vetor tangencial, dessa velocidade tangencial, é ômega vezes R, tá? Então, é a equação 2. Já as acelerações tangencial e centrípeta vão ser dadas pelo seguinte: a aceleração tangencial ela vai ser alfa produto vetorial com R, tá? Então, eu acabei de dizer que esse vetor ômega, que é um vetor que ele está apontando na direção que está saindo do plano do computador, da tela do computador. E aí esse vetor, esse vetor ômega, né? Você pode nesse contexto, você pode calcular essa aceleração angular aqui. Ó. Então, a aceleração tangencial é o produto vetorial entre o alfa, que é a aceleração angular, vezes o vetor R. A aceleração angular é a variação no tempo do ômega, tá? Do ômega no tempo. O ômega é esse camarada aqui em verde, aqui, olha, é o vetor ômega. E aí, quando você faz o produto vetorial dele com R, o que vai acontecer é o seguinte:
Esse ômega, pessoal, para o movimento circular uniforme, esse ômega aqui, ele é constante. Significa, se ele é uma constante, então a variação dele no tempo, ela é zero. Ou seja, se você pega o vetor velocidade angular final menos o inicial, são idênticos. Dá zero. Então, se dá zero, se esse termo é zero, logo a aceleração tangencial é nula. Então, a aceleração tangencial ela é nula, pessoal, porque o alfa, e o alfa é a variação da velocidade angular no tempo, é zero. Ou seja, o ômega, o vetor ômega, ele é um vetor constante em módulo, direção e sentido, tá? Então, se eu digo que ele é uma constante, esse vetor ômega, então se você olha a equação 1, então significa dizer que a taxa de variação no ângulo no tempo é sempre a mesma. Então, por mais que esse ponto aqui esteja mudando com o tempo, o ângulo, mas essa mudança, essa taxa de mudança do ângulo sobre o tempo é sempre uma constante, tá? E é uma constante que não muda nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Isso gera um alfa zero, porque a variação do ômega no tempo é nula, logo a aceleração tangencial é zero. Então não tem aceleração na direção do vetor v, que é o vetor velocidade tangencial, tá? Em contrapartida, a aceleração radial, né, que é a aceleração que aponta na direção do raio aqui, ela é dada pelo produto vetorial entre ômega, velocidade angular, e a velocidade tangencial. Tá? Então, quando você faz esse produto vetorial aqui, né, você obtém um vetor aceleração radial. Essa aceleração radial que você vai encontrar é uma aceleração centrípeta, ou seja, ela vai apontar para o centro da minha trajetória. Você vai calcular essa aceleração centrípeta e vai encontrar um valor de menos ômega quadrado R. E você pode, trocando o ômega por V, né, já que existe uma relação entre ômega e V aqui, ó, dado pela equação 2, você pode trocar aqui e encontrar que a aceleração centrípeta, né, ela é V quadrado sobre R, ou seja, a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Existe uma videoaula do professor Charles, né, também do IFPA, que explica muito bem sobre produto vetorial. Então, sugiro vocês assistirem. Né, eu sou inscrito no canal dele, então vocês podem assistir essas aulas que ele ministrou lá muito bem sobre produto vetorial. E aí, nesse contexto, né, que você consegue explicar o MCU. E aí você pode se perguntar, bem, o movimento é circular e uniforme. Tudo bem, então a velocidade é constante. O que é velocidade constante? É o ômega. A gente acabou de falar aqui a velocidade angular. Mas ele é constante, mas por que tem uma aceleração? Né? A aceleração tangencial é zero, que é a equação 3. Mas a aceleração centrípeta, ela é diferente de zero, é a equação 4. Então, por que o movimento é chamado de circular uniforme se existe aceleração? Pode ser uma pergunta que você possa fazer agora, ó, se atentar nesse momento, né? Então, acompanhe o raciocínio, né? Então, a aceleração radial, ela é o produto de ômega com V. Os vetores ômega, essa setinha em cima das variáveis é vetor, tá certo? Existe grandeza na física chamada escalares e vetoriais, tá? Depois eu vou dar uma aula sobre isso também, né? Então, aqui, olha, você tem aqui... Então, esse ômega ele é um vetor constante em modo, direção e sentido. E o V, será que é um vetor também constante em modo, direção e sentido? Então, quando você olha o V aqui, olha, tem o ômega e o R. Quando você olha o V e olha o desenho aqui da direita, você vê que o vetor aqui, em módulo, ele é constante, né? Porque ele é o produto entre ômega e R, então o módulo desse cara é constante, esse R é constante, então tudo é constante. Então esse vetor é um vetor em tamanho, aqui a seta significa o tamanho, o módulo do vetor, né? Então o tamanho é o mesmo. Então o módulo do vetor velocidade tangencial, V, é o mesmo. A direção é sempre tangente à trajetória em qualquer ponto que você pegue sobre a curva preta, que é o círculo. Porém, o seu sentido está mudando. Perceba, aqui ele está apontando para cima. No lado oposto está apontando para baixo. Embaixo está apontando para a direita. Em cima está apontando para a esquerda. Então perceba que um vetor... Como é que você identifica um vetor? É aquele camarada, é aquela grandeza caracterizada por módulo, direção e sentido. O módulo do V, da velocidade tangencial, é constante.
a direção também é constante, que é tangencial, mas o sentido fica mudando. Então, se você tem uma variação no sentido do vetor velocidade, e como ele está aqui dentro da definição da aceleração centrípeta, logo você, se tem uma variação no tempo de v, isso vai gerar uma aceleração diferente de zero, justamente a centrípeta, que é a equação 4. O que não acontece já com a equação 3, né? Porque você vai ter uma aceleração tangencial totalmente nula. Então, essa é a explicação de por que apesar do movimento ser chamado de movimento circular uniforme, ele tem aceleração, porque o vetor velocidade, em vermelho aí no gráfico, ele é um vetor que muda o seu sentido, apesar de ter direção e módulo constante. Ok? Próximo slide, então, o movimento circular variado ele é idêntico ao movimento circular uniforme, exceto que agora a aceleração tangencial é diferente de zero. Antes era nulo a equação 3, agora a aceleração tangencial é diferente de zero, ou seja, você vai ter uma aceleração na direção do vetor velocidade aqui, ó, v. Então, o vetor velocidade e velocidade tangencial, ele fica mudando e vai gerar também uma aceleração tangencial na mesma direção aqui, tá? Tangente à trajetória. Já tinha uma aceleração centrípeta, que é o azul claro aqui, olha. Tá? O azul é o vetor aceleração centrípeta e aqui o vermelho a aceleração tangencial. Quando você faz a soma de vetores, o vetor azul com o vermelho, você vai ter o vetor em roxo aqui, olha, que é a aceleração resultante. Você pode calcular esse vetor roxo, que é a aceleração resultante, calculando o módulo através do teorema de Pitágoras. Vem aqui você tem um triângulo, olha. Ou aqui, se preferir. Esse cateto é a aceleração centrípeta, esse cateto aqui é a aceleração tangencial e esse aqui é a aceleração resultante, que é a soma dessas duas acelerações. É dada pela equação 9, como foi colocado aqui. O restante tudo é igual, tá? Agora, claro, a discussão vai mudar um pouco, porque o ômega aqui vai variar o ângulo no tempo, essa taxa de variação do ângulo no tempo não necessariamente será mais constante, a velocidade tangencial também vai mudar, a velocidade tangencial, a aceleração tangencial vai aparecer diferente de zero, a aceleração radial já tinha falado no slide anterior, e a aceleração resultante vai ser dada por a equação 9, que é dada pelo módulo. Você tira pelo teorema de Pitágoras aqui esse resultado, ok? Então, falar da conexão entre as grandezas lineares e angulares. Então, se você perceber nos slides anteriores, nós fizemos conexões aqui, olha. Você tem aqui a relação entre velocidade linear tangencial com velocidade angular, ômega. Aceleração tangencial linear, aceleração angular, vetorial. Então, tem a conexão entre as grandezas lineares e angulares aqui. Então, qual é essa conexão? Como é que você faz isso? Então, vou fazer a primeira conexão, que é a conexão entre a aceleração tangencial e a aceleração angular. Então, se você aplicar todo objeto que gira, pessoal, que tem um sistema dinamicamente que ele rotaciona, né, no espaço, você pode aplicar uma lei de conservação da natureza chamada conservação do momento angular. E a conservação do momento angular diz o seguinte, que ela é idêntica é uma lei de Newton, digamos assim, para rotação, né? A lei de Newton para translação, você tem que F é igual a ma, quando a massa é constante, né? Aqui você troca força resultante por torque resultante, massa por momento de inércia, que é o I, e aceleração linear por aceleração angular. Então a equação é idêntica, né? Só que aqui é o contexto da rotação. Lá que nós estudamos comumente lá no ensino médio, é o contexto de translação. Força igual a massa pela aceleração, né? A lei de Newton da translação. Aqui é a lei de Newton da rotação, a equação 10. Então, o que é o torque? O torque é o braço, né? Você vai aplicar o braço do centro de massa. O centro de massa é aquele ponto do corpo, né? Então, imagina a prancha. A prancha, que o nosso estudo é uma prancha, uma régua, ela é comprida. Então, onde é que está o centro de massa? Imagine a prancha como se fosse um cabo de vassoura. Então, o centro de massa do cabo de vassoura, se você colocar o seu dedo exatamente no meio da vara do cabo da vassoura,
o cabo da vassoura vai ficar em equilíbrio, ele não vai girar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, você anulou o torque daquele cabo de vassoura. Você botou o seu dedo exatamente sobre o centro de massa do corpo. Então você consegue, a posição do centro de massa vai ser zero, você vai anular o torque. Então o torque ele é dado pelo produto vetorial entre a força, a posição do centro de massa, produto vetorial com a força resultante. Quando você faz isso, esse produto vetorial, tá? Posição do centro de massa vai ser exatamente a metade do comprimento, né? Digamos que a prancha que eu estou estudando aí em queda, né? Ela tem um comprimento L, então o módulo da posição do centro de massa é L sobre 2, é a metade. Já a força, se você fizer a decomposição de forças exatamente sobre o ponto de estudo, que é o centro de massa, você vai ter que o peso, ele sofre, a força-peso pode ser decomposta em uma componente na direção X, uma componente na direção Y, ou se preferir, na direção tangencial ou radial. E aí você pode mostrar que você vai obter exatamente a equação 11, tá? Onde M maiúsculo é a massa da prancha e L é o comprimento da barra. Se eu substituir a equação 10 em 11, né, exatamente o que é o torque é I-alfa. Então aqui tu coloca I-alfa e iguala com esse termo aqui. Olha. Quando você faz isso, você obtém a aceleração angular. O módulo, a aceleração angular vai ser massa, que é a massa da barra, G, que é a gravidade do local, R. R é exatamente R é a posição do centro de massa, tá? O R maiúsculo. Então você vai ter que esse R é a metade, aqui se você olhar, passo 2 para o outro lado dividindo, o raio vai ser a metade do L, ou seja, a posição do centro de massa, dividido por I vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo, para quem não sabe, é esse ângulo bem aqui, olha, na figura que eu mostrei, é esse ângulo aqui entre a prancha e o eixo horizontal, é essa inclinação que eu chamei de θ, tá? E aí você tem que o R é o próprio módulo do vetor centro de massa, tá? Que é a posição do centro de massa. O momento de inércia você pode calcular usando integral, tá? Então aqui o momento de inércia ele é dado pela integral em dm do braço, né, elevado ao quadrado. Esse braço é o ponto é a distância entre o ponto de apoio e no caso o centro de massa do corpo, né? Então se você fizer essa análise você vai calcular, vai encontrar que o momento de inércia de uma prancha comprida, né, que é o nosso caso, vai dar a massa, o seu comprimento ao quadrado dividido por 3, considerando essa barra, essa prancha homogênea, ou seja, sua densidade ela é constante, linear, a sua densidade linear, lambda, ela é uma constante em qualquer ponto que você tome, tá? Olha aí, onde consideramos uma barra homogênea com densidade linear constante do tipo, o que é a densidade? É a massa dividido pelo comprimento, a densidade linear, tá? Por fim, substituindo 3 em 12, se você fizer essa substituição, você encontra que a aceleração angular ela é 3,5 de G sobre L cosseno de θ. Essa aceleração angular ela vai ser útil para calcular a aceleração descendente, vertical. Então, a aceleração linear descendente na extremidade da prancha pode ser relacionada com a aceleração tangencial, e escrita como? Então, se você olhar aqui a figura do desenho, você vai fazer decomposição, o vetor peso aqui, decompõe em Px, em Py, você pode encontrar uma projeção da aceleração tangencial com a aceleração no eixo Y, que é essa direção verde aqui, olha, vertical. Então você pode associar através de uma relação trigonométrica, que é o cosseno. Olha. Então a aceleração descendente na direção Y vai ser a aceleração θ dois pontos, que é a aceleração angular. R é exatamente onde eu estou calculando isso? Na extremidade da minha prancha, ou seja, no comprimento L, tá? E você faz a projeção dessa aceleração tangencial na direção Y, né, vertical descendente, pela relação do cosseno. E aí quando você faz isso, o alfa, você substitui a equação 14 aqui, olha, e simplifica, você vai encontrar uma aceleração de descida que ela é 3 meios de G cosseno ao quadrado de θ. Perceba que aqui você está calculando uma aceleração
uma aceleração de queda, de descida na extremidade da prancha, tá? Exatamente no comprimento máximo, no ponto máximo do corpo, né? Que é o ponto oposto ao pivô, né? Que é o ponto de apoio lá na base, é a distância máxima que você tem do corpo, que é na outra extremidade. Então essa aceleração ela vai dar 3.000 de g cosseno de θ ao quadrado. Então se você escolher um ângulo, aqui esse ângulo, se você escolher um ângulo de 35 graus, que equivale basicamente a 7π sobre 36, nós podemos concluir o seguinte, que a aceleração y ela vai ser praticamente igual ao g. Então, quando você escolhe um ângulo de 35 graus, pessoal, o que você vai ter é que a aceleração de queda desse ponto da prancha ele é idêntico à aceleração de queda livre de uma bola caindo, que é no nosso caso, na nossa simulação, a bolinha vermelha. Tá? Então a gente pode ver isso melhor no gráfico. Então perceba aqui, olha. Então esse ponto aqui em vermelho, essa curva vermelha, ela é a função 3,5 de cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então aqui você tem um ângulo θ e aqui no eixo vertical você tem essa aceleração y dividido por g. Eu estou calculando normalizado esse resultado, né? A aceleração y sobre g é 3,5 de cosseno ao quadrado de θ, que é a curva em vermelho. Tá? Então você vai perceber que a gente soltou o experimento da régua, lá do pessoal de Harvard, essas simulações todas, nós soltamos a prancha a um ângulo de 35 graus, que é exatamente aqui, olha, próximo do 3π sobre 16 aqui é o ângulo θ, bem aqui. Então, bem aqui, se você olha esse ponto do par ordenado aqui, se você olhar, ele está associado a um valor da função igual a 1, olha. Se você andar para a direita, você vai aumentando o ângulo, então aqui é 35 graus, aqui é 45 graus, vai aumentando até chegar a 90. O nosso experimento é o ângulo saindo de 35 graus e chegando em zero, ou seja, entre 0 e 35. Então a análise para ser feita nesse gráfico em vermelho, esquece a linha tracejada, que nós não fizemos essa experiência, só olha a curva vermelha sólida, daqui até aqui, ou seja, de 0 graus até 35 graus. Quando você faz essa análise, perceba que quanto mais o ângulo vai se aproximando de zero, ou seja, quanto mais a prancha está próxima ao chão, ao solo, o valor da função ele vai se aproximando de 1,5. Então, se você olhar aqui, olha, vai se aproximando de 3 sobre 2, que é 1,5. Então, você vai ter, na extremidade da prancha, acelerações cada vez maiores próximo do solo, acelerações de descida maior do que g. É por isso que a prancha ela chega primeiro na base e aí a bolinha que vem caindo em queda livre com aceleração g chega depois e cai dentro do copo, por causa do comportamento da função nesse trecho de 0 a 35 graus, que é a curva em vermelho aqui, olha. Ela vai só crescendo os valores. Se você pegar aqui esse ponto, π sobre 8, vai estar associado a um valor aqui, olha, próximo de 1,3. Aí você diminui, pega agora o ponto com ângulo menor, π sobre 16, esse ponto aumentou, olha. Maior um pouco do que 1,4. E se você se aproximar de 0, ele vai atingir o ponto máximo, que é 1,5, que é, ou seja, o máximo que a extremidade da prancha pode atingir é 1,5 vezes a gravidade do local, ou seja, maior do que g, tá? que é 1g, tá certo? Bem, a velocidade linear vertical descendente você pode calcular da mesma forma que a aceleração descendente na vertical, você associa com a aceleração angular por uma decomposição de cosseno. Você pode fazer a velocidade tangencial, relacionar com ela normal, né, velocidade tangencial, com uma projeção aqui na direção y, tá? Faltou aqui velocidade tangencial descendente, na verdade, né? Não é velocidade tangencial, é velocidade do y, dada por equação 17, tá? E aí você pode aplicar a regra da cadeia, né? Para você encontrar o quê? Para você encontrar a minha velocidade angular, né? Então aqui você obtém a velocidade tangencial, para obter ômega, usamos o resultado 9 e a regra da cadeia. Então a equação 9 é a definição do alfa. O alfa é a derivada do ômega no tempo. Se você aplicar a regra da cadeia, né, você vai derivar, veja que o ômega,
aqui anteriormente, olha, o alfa, perdão. O alfa que nós obtivemos, ele não depende explicitamente do tempo, ele depende do ângulo. Então você pode aplicar a regra da cadeia transformando a função de ômega, em vez de derivar ela no tempo, você deriva em relação ao ângulo e deriva o ângulo em relação ao tempo. Dθ dt é o ômega, d ômega dθ fica e fica o alfa. Aí aqui no lugar do alfa você substitui a equação 14. Quando você substituir e integrar ambos os lados, você encontra que o ômega, a velocidade angular da prancha em queda, ela vai ser raiz de 3g sobre L seno de θ. Com este resultado, a gente pode encontrar agora sim, reescrever a velocidade descendente no eixo y vertical, dado pela equação 17, e escrever ela tudo em função do ângulo. Olha. Tá? Então, veja, nós já calculamos a aceleração, nós já calculamos aqui, olha, a aceleração angular, calculamos a aceleração vertical, y, que é linear, calculamos a velocidade de descida y, velocidade descendente vertical, calculamos a velocidade angular. Então, para fechar, falta calcularmos o que, né? O tempo de queda da prancha, né? Como é que você faz isso, né? Então, para chegarmos à expressão do tempo, né, a gente usa a definição Lembra que o ômega aqui, olha, o ômega, a definição do ômega está bem aqui, olha. Deixa eu voltar um pouco. O ômega, ele é variação do ângulo no tempo. No ensino superior, esse ômega é o dθ dt, é a derivada do ângulo no tempo. Então, se você usa essa definição e o ômega é uma função somente do ângulo, passa para cá dividindo, o dt para lá, integra ambos os lados e faz todo o trâmite, né? Que você vai ter uma equação como essa, a equação 21, tá? E aí substitui já o valor de ômega, né? Que foi esse valor dado pelo 19 aqui, ó. Então, quando você vai fazer essa integral de quanto a quanto, né? Você vai fazer uma integral. Veja, quando você tem esse movimento de queda, o sentido crescente do ângulo é aqui, olha. É anti-horário. Positivo. Como essa prancha está descendo, então o sentido de queda é horário, ou seja, é menos θ. Então, essa integração vai de menos θ até zero, porque aqui na base ele zera. Está aqui, a integral de menos θ a zero, faz a integração. Essa integral, pessoal, é uma integral que não é uma integral trivial de ser feita, tá certo? É uma integral um pouco complicada de se fazer. E aí, essa integral você pode mapeá-la, tá? Numa chamada integral elíptica de primeiro tipo. E essa integral 21 aqui, ela tem uma forma geral que é dada pela equação 22, onde essa função f é chamada função elíptica de primeiro tipo. E a integral associada a essa função é essa 22 aqui. Perceba que para cada valor de φ que você coloca aqui no limite superior dessa integral, você vai ter o f dependendo desse φ, ou seja, ele pode mudar com esse φ. E também com esse k, que é essa constante que aparece na frente do seno quadrado. Olha. Dependendo do valor de k, essa função também vai mudando. Então, essa função depende de duas variáveis. O φ, que é o limite superior da integral, e o k, que é o termo que está colado do lado do seno. Então, se você faz a adaptação dessa integral elíptica de primeiro tipo 22 com a 21, faz o ajuste e a comparação, você encontra que essa integral 21 ela pode ser reescrita como sendo 2 raiz de 2, a função elíptica de primeiro tipo, né, com o argumento beta, φ igual a beta, e k igual a 1 sobre raiz de 2, onde beta é dada pelo arco seno dessa expressão toda aqui, em função do θ, que é aquele ângulo de descida da prancha, tá? E o k aqui, ele é dado por 1 sobre raiz de 2, tá? Então, você vai pegar esse resultado aqui e substituir aqui na equação 21, aí você vai ter o tempo de queda. Então, o tempo de queda final vai ser 2 raiz de 2 terços de Lg, a função elíptica de primeiro tipo, de beta, e 1 sobre raiz de 2, tá? Com este resultado em mãos, pessoal, você pode obter algumas quantidades físicas interessantes. Por exemplo, o tempo de queda
Se você colocar aqui o ângulo θ de 35 graus, que foi o ângulo que nós soltamos a prancha, e fizer todo o trâmite, considerar que o comprimento da prancha ele é 1 metro, né, que foi o vídeo, a simulação feita lá, o pessoal de Harvard, colocar o comprimento da prancha de 1 metro. Se você considerar a gravidade local em torno de 9,8, se você considerar esse θ igual a 35 graus aproximadamente, você consegue calcular todos esses termos do lado direito da equação 25, encontra o tempo de queda de 0,31 segundos, ou seja, 0,3 segundos, exatamente o tempo que se dá lá, se você olhar novamente aquela simulação feita do pessoal de Harvard, né, que você vai ter aqui a variação, lá está em slow motion, mas você pode colocar no editor de vídeo e ver isso aí, a variação temporal da prancha caindo com esse ângulo até chegar no solo é aproximadamente 0,3. Eu já fiz isso lá, ou seja, o nosso resultado, a equação 25, ela é condizente com a experiência, tá? A distância entre o copo e a bola, ela vai se dar de 18 centímetros. Então, se você olhar a experiência aqui no início, olha, você pode se perguntar, bem, qualquer distância que eu colocar o copo da bolinha, o copo sempre vai cair na bolinha? A resposta é não. Existe uma distância para que isso ocorra. A distância entre a bolinha e o copo que você vai colocar no ponto X aqui, essa distância tem que ser aproximadamente 18 centímetros. Lá do pessoal de Harvard colocaram, se não me engano, 15. Então está bem próximo de 18, então é um resultado razoável aí. Esse resultado você pode encontrar usando relação trigonométrica, você pode do triângulo retângulo, relação de Pitágoras, perdão, e você pode também associar com relação, através das relações trigonométricas básicas de cosseno e seno, você chega a distância entre x e p, que é a distância entre a bolinha e o copo, ela é dada por essa expressão, colocando L igual a 1 e θ igual a 35 graus, você encontra aproximadamente 18 centímetros, é a distância entre a bolinha e o copo, para que a bolinha caia dentro do copo. Bem, as considerações finais, né? A abordagem de paradoxos em sala de aula, pessoal, atrai bastante a atenção dos estudantes. Então, esse é o propósito de criar videoaulas com vários paradoxos da física para poder despertar a curiosidade de vocês em entender melhor o conteúdo e ter mais interesse. Todos os pontos, né, além do centro de percussão, descem com acelerações maiores do que teriam se fossem partículas movendo-se livremente em seus respectivos caminhos. Então, vale destacar 2 pontos aqui, pessoal. Toda prancha, no caso a nossa prancha, ela tem pontos principais, tipo o ponto pivô é o ponto onde ela está fixa, digamos assim, para girar. O centro de massa, que é a metade do comprimento, então se tu tem o comprimento L, qual é a metade? L sobre 2. É o ponto do centro de massa onde você aplica as leis de Newton. Esse ponto de percussão, ele está a uma distância da origem 2/3, ou seja, acima do centro de massa, né? E aí o que acontece? Exatamente nesse ponto, você tem uma coisa chamada centro de percussão. Então tem um centro de massa, que é como se toda a massa estivesse concentrada naquele ponto, que é L sobre 2 do comprimento, e o centro de percussão está a 2/3 de L. E o que ele é tão interessante, esse centro de percussão? Esse centro de percussão é exatamente nesse ponto onde a aceleração de queda, de descida, é igual a G. Então, se você tem pontos acima desse centro de percussão, as acelerações serão maiores. O que eu quero dizer é o seguinte, olhando a minha figura aqui, olha, o centro, aqui é o ponto pivô, esse ponto aqui é o centro de massa da minha barra, que é o meio, L sobre 2. Esse tamanho aqui total é L. 2/3 de L está um pouco acima, bem aqui, olha. Então, exatamente por aqui, digamos, né, essa aceleração de descida do corpo, ela vai ser aceleração igual a G. Então, se você escolhe pontos, né, no caso, se você coloca o copinho em pontos acima do centro de percussão, todos esses pontos que você vai colocar acima desse ponto, 2/3 de L, você vai ter acelerações descendentes maiores do que G. Tá? Ou seja, são essas partes, exatamente são esses trechos da prancha que irão cair, chegar no solo primeiro do que a bolinha em queda livre. Tá? Então esse é o chamado centro de percussão. Tá? Ok.
O centro de percussão é o ponto em um objeto massivo estendido ligado a um pivô, onde o impacto perpendicular não produzirá nenhum choque reativo no pivô. Então, quando essa prancha cai, ela vai atingir o solo. Quando ela atinge o solo, é uma força normal de reação que vai atuar perpendicular a essa barra, a essa prancha. Então, essa força impulsiva de impacto na prancha, ela provoca, digamos assim, ela tenta gerar uma aceleração de translação, mas a prancha vem caindo com uma aceleração de rota, uma aceleração angular. Então, ou seja, tem forças atuando aí, forças impulsivas, né, de contato anormal, e tem forças, né, iniciais de descida com aceleração angular. Então, para você cancelar essas forças, o ponto para que ocorra esse cancelamento é exatamente no centro de percussão. Então, se você colocar massas exatamente no centro de percussão, essa massa não vai interferir na dinâmica, né, de descida do corpo, né, durante esse choque, tá? Então, não produzirá nenhum efeito reativo, nenhum choque reativo no pivô. Ou seja, o pivô ele não vai sofrer uma tensão, se for uma ligação muito frágil, o que pode acontecer que ele possa romper, ele pode arrancar, etc. Isso é um prejuízo, né? Então, esse ponto de percussão é bastante interessante quando você estuda dinâmica de corpos rígidos, envolvendo tanto a translação quanto a rotação, tá? Os movimentos de translação e rotação cancelam-se no pivô quando um golpe impulsivo é deferido no centro de percussão, né? Isso é chamado de flexão vibracional do objeto. Quando você estuda vigas, objetos lá na construção civil, isso tem um apelo científico muito interessante, tá? A demonstração ilustra esse fato e pode ser usada para interpretar a flambagem para trás observada no topo de uma chaminé em queda, que é causada em partes por reações inerciais. Então, essa aula de hoje, pessoal, ela vai, digamos assim, um pré-requisitos para numa próxima que eu vou falar sobre a queda de chaminés, né? E por que essa queda se dá a 1/3, e o que acontece no centro de percussão, que é 2/3, e etc. Então, essas explicações serão muito mais bem explicadas no próximo vídeo, na próxima videoaula, e lá eu vou falar mais especificamente um pouco sobre centro de percussão, centro de massa, ponto de ruptura, né, que é 1/3 da altura, que isso está relacionado com toda essa discussão que foi colocada aqui no paradoxo de queda livre. Futuramente usaremos esse resultado para explicar sobre, né, melhor a chaminés, né, a queda de chaminés, né, que é a cinemática rotacional. Bem, as referências bibliográficas, a primeira é basicamente o canal lá da Universidade de Harvard, né, que fala um pouco sobre o paradoxo de queda livre, esse que eu acabei de colocar aqui. Esse primeiro link é o canal, a vídeo, né, do MIT, aquele que eu mostrei aqui no início. Aqui o segundo tópico aqui vai ser o meu paradoxo. No meu canal eu fiz um paradoxo de queda livre usando uma régua e uma moeda. Então é esse link aqui. Esse de baixo é falando um pouco melhor sobre o movimento circular variado e o movimento circular uniforme, que são as velocidades e as acelerações genéricas. Isso é uma videoaula que está no meu canal, que eu coloquei aqui, você pode assistir para entender melhor os conteúdos de MCU e MCV. Algumas das ideias colocadas aqui estão no livro Resnick, né, do Halliday, que é o volume 1 de mecânica, e o Moisés Nussensweig, que é o volume 1 também de física básica 1, que tem alguns pontos relevantes do que foi mostrado aqui. Então, gostaria de agradecer ao IFPA Campus Belém, aos estudantes na qual é direcionada essa aula. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários, inscrevam no canal. Isso fortalece e motiva a gente pra caramba, né, para continuar o trabalho de forma exímia, né, e de forma bastante criativa. Tá? Aqui é uma caricatura do Leonard Euler, né, que tem uma frase que é bastante interessante, que diz o seguinte, né, como o tecido do universo é o mais perfeito e fruto do trabalho do mais sábio Criador, nada acontece no universo sem que alguma lei de máximo e mínimo apareça. Então, Leonard Euler foi um físico e matemático suíço, né, de língua alemã, que passou a maior parte de sua vida na Rússia e na Alemanha. Fez contribuições muito interessantes, né, relevantes para a física, né, e na matemática, e sem dúvida nenhuma vale a pena citá-lo aqui. No mais, pessoal, obrigado aí
pela compreensão, por estar comigo aqui até esse momento. E até mais. Bons estudos.